E já que eu falei de Gabriel, e Gabriel é o nome de um anjo, eu vou falar de uma outra pessoa que o nome dele significa anjo. Eu estou falando para o Ângelo, marido da Lilian, que está assistindo a gente lá de Curitiba. Você nunca imaginava, né, Ângelo, que o seu nome ia ser mencionado num sermão aqui na igreja. Mas eu acabei de mandar um livro para você ler agora, pelo meu amigo pastor Hélio, e eu espero que você e a sua família apreciem esta exposição da Bíblia Sagrada. E já que eu falei de um Gabriel, agora eu vou falar de alguém, Ângelo, que o nome significa anjo, e anjo, ou ângelo, ângelos em grego, significa mensageiro. E é isso que é a colportagem, uma mensagem, porque o tempo é agora. Mas já que eu gosto de etimologia de palavras e falei tanto da colportagem, o que significa a palavra colportagem? Na verdade, colportagem tem a ver com essa foto que vocês estão vendo aí. A palavra vem do latim, comportore em latim, comportore, não colportore. Comportore em latim significa compore, aquele que carrega, que leva, que transporta, tá certo? Agora, por que colportagem não ficou comportagem? Você vem do latim colportore. Bom, porque os primeiros que pegaram essa palavra do latim e começaram a aplicar no dia a dia foram os franceses no século XIII. E os franceses no século XIII, eles tinham um verbo, o verbo coltiner, que significa carregar alguma coisa, transportar alguma coisa. E eles juntaram a esse verbo um tipo de adereço da cabeça, de penteado, chamado coltan, que era alguma coisa que servia para você proteger a cabeça e os ombros. Coltan. Por isso que a palavra francesa, colporteur, com L, colporteur, significa literalmente aquele que leva no pescoço, ou nos ombros, ou na cabeça. Tanto é que quando as mulheres colocam uma joia aqui no pescoço, como é que é chamado? Colar. Porque col é o que está aqui nessa região. Por isso que o nome comportare virou colportare. Colportar, quer dizer, transportar nos ombros, no pescoço, na cabeça. E essa foto é uma típica foto de um colportor francês da Idade Média, nos tempos medievais. Se eu não me engano, essa pintura é do século XVI. Agora, por muito tempo a França teve os seus colportores, porque o país era majoritariamente rural, então as pessoas não tinham como ir até o supermercado comprar coisas e tudo mais. Quem trazia as novidades era o colportor, aquele que carregava nos ombros, na cabeça. Entenderam agora o sentido da palavra? E você tem à sua esquerda um desenho de um colportor com o coltan. Está vendo a cabeça dele lá? Porque para você andar a pé, levando os seus objetos ali, aquele era um jeito de prejudicar menos a coluna. E do outro lado, você tem um colportor dos anos 1910, vendendo lá suas panelas, e mais uma vez, olha o detalhe, levando nos ombros. O que significa colportagem? Carregar nos ombros, nas costas. Agora, o que tem isso a ver com o nome colportor que nós usamos hoje? É porque quando começaram a surgir as primeiras sociedades bíblicas, o que eram as sociedades bíblicas? Eram organizações que queriam espalhar a Bíblia pelo mundo. Então começaram agora a pegar a prática francesa do mercador, do mascate, que levava coisas para todos os lares, e vamos levar Bíblias. Porque no passado também, eles não transportavam apenas objetos comuns, mas também livros eram vendidos assim. Livros eram vendidos dessa forma. Sendo assim, por que não transformar então esse papel de colportor num papel de disseminação da Bíblia? Então as sociedades bíblicas começaram agora a vender Bíblias pelo mundo, e os vendedores de Bíblia eram chamados de colportores. Mesmo que a esta altura, eles não levassem a Bíblia mais carregada nos ombros, nem na cabeça, mas o nome acabou ficando. Vocês entendem, né? Por costume, alguns nomes que continuam, mesmo que a gente já não use mais naquele sentido. Por exemplo, no passado,
Qual era o meio de transporte que se utilizava para fazer as viagens mais longínquas? Alguém falou aí, você está certo. Barco. Porque o lugar que você conseguia ir mais longe era através de uma embarcação. Você com o cavalo, você podia até cruzar muitas léguas, mas é só com o barco que você podia cruzar o oceano. Então, a viagem mais longa era no barco. Só que depois, Santos Dumont, os americanos dizem que foram os irmãos Wright, um desses aí inventou o avião. E mesmo que nós não andemos mais de barco, nós agora andamos de avião, voamos, literalmente você fala que está na hora do embarque. Percebeu como é que uma palavra, mesmo pela semântica, ela perdeu a etimologia dela, mas continua sendo usada? Embarque agora, né, na Azul Linhas Aéreas, está na hora do embarque. Você lá, o check-in, a placa, embarque, mas ninguém está indo de barco, está indo de avião. Então, da mesma maneira, a colportagem agora não tinha nada a ver mais com ombro nem cabeça, mas continuaram ainda usando a palavra, tanto o substantivo como o verbo que foi criado, colportar. E olha lá a fotografia do colportor vendendo bíblias em todas as línguas para uma nativa indígena. Uma outra foto de um outro colportor também, vou passar aqui. Olha aqui. Eles iam nesses calhambeques. Essa foto aí de 1917. Parece até o Winston Churchill ali, né? E vocês viram que o cachorrinho também comportava, né? Parece até ancestral da Mel, aquela cachorrinha aqui do NASP. Que eu fiquei triste hoje, soube que a colocaram no canil. A Mel que fazia propaganda da instituição, gente. A Mel era... Os alunos novatos têm que perguntar para os colegas aí quem que é a Mel, viu? Gostaram, né? Mas não parece a Mel? Mas vamos lá. Já que eu contei essa história da colportagem, por que essas pessoas queriam levar Bíblia para todo lado? Por que esse quase afã, frenesi de vender Bíblia? Por causa de um legado que vinha de quase 2000 anos. Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, verso 14. Vocês conhecem esse texto? Jesus falou sobre a volta dele, ele falou, olha, eu voltarei, e os discípulos perguntaram, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus falou de guerras, Jesus falou de terremotos, Jesus falou de fome, mas é interessante que quando Jesus falava dessas coisas, Jesus dizia, ainda não é o fim, é o começo das coisas. Agora, quando chegou ao verso 14, ele disse, aí virá o fim. E qual que é o grande elemento? E será pregado este evangelho do reino, a testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E somado a esse verso, eu tenho que ler a última recomendação que Jesus deu aos seus discípulos, em Mateus capítulo 28, versículos 17 em diante. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Então obedeçam. Exousia, essa palavra em grego, exousia, poder para agir, autoridade mesmo, exercer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então existem duas palavras de Jesus muito fortes. Vocês têm que pregar essa mensagem, então virá o fim, e enquanto vocês estiverem fazendo o que eu digo, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então é um legado que nós temos, é uma ordem de Jesus. E como nós, às vezes, só obedecemos ordens de seres humanos. Por que você não está comendo? Um médico me falou que eu não posso comer carboidrato. Está certo. Vamos obedecer o médico, né, doutor Fabiano? Vamos obedecer o médico para não dar salário para o médico. Senão você fica doente, vai ter que pagar mais consulta. Está certo.
Aí eu vou parar ali e vou abastecer o carro. Eu quero colocar a gasolina aditivada. Por que não? Porque o meu mecânico falou que é melhor colocar aditivada. E para não abastecer naquele posto ali, que ali é batizado. A gente obedece. Mas quando o Senhor da glória disse, pregue, ensine, eu não sei, alguma coisa eu tenho que fazer. Agora, por isso que no Novo Testamento, os discípulos, ao ouvirem essa recomendação de Jesus, falaram, a gente tem que espalhar essa mensagem para todo lado, a gente tem que espalhar para todo mundo, eu vou começar a produzir. E qual era a maneira de espalhar uma mensagem naquela época? Escrevendo. E Paulo começou a escrever. E eu vou mostrar para os irmãos essa manhã aqui, que não foi tão simples de Paulo para cá. Porque se eu fosse começar para trás, a gente ia ficar até 2 horas da tarde aqui. Vamos de Paulo. Como vocês imaginam que Paulo escreveu as suas epístolas? Assim, normalmente, como está naquela foto ali. Quem escreveu a epístola aos Romanos? A resposta? Paulo? Eu acho que não. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Vamos ver quem escreveu a carta aos Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 22. Eu, Tércio, já vi que o pastor Tércio Sarli está sentado lá no fundo, mas não é o pastor Tércio Sarli, é um outro Tércio. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, toda eu pensei que era Paulo o autor da carta aos Romanos, e agora é Tércio, está escrito aqui. Não, calma. Tércio que escreveu, mas Tércio não é o autor. Mas esse agora eu confundi, foi plágio. Se você olhar, várias cartas de Paulo não foram escritas por ele. Por exemplo, abra a Bíblia comigo em Colossenses capítulo 4, versículo 18. Colossenses 4, versículo 18. Paulo escreve assim, olha, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A saudação é de próprio punho, quer dizer que o resto de Colossenses também não foi Paulo que escreveu. Mesmo outras cartas do Novo Testamento, se eu pegar, por exemplo, 1 Pedro 5, versículo 12. 1 Pedro 5, versículo 12. Olha como é que diz aqui a primeira carta de Pedro. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida. Quer dizer, eu escrevo por meio de Silvano. Mas vem cá, por que Paulo escreveu através de Tércio, através de outros secretários, e Pedro também através de Silvano? Por que ele não escreveu direto? Não é? Porque se ele sabia ler e escrever tão bem. Eu tenho aqui uma... Agora ele não quis passar aqui, vamos ver, pronto, agora vai. Eu tenho aqui uma cópia da Bíblia, um manuscrito da carta aos Romanos e da carta, se eu não me engano, de Colossenses. Ela tem um pedaço de Romano e uma parte de Colossenses, datada do 3º século de nossa era. É uma cópia antiga. Olha a letra como era em grego. Agora, eu pergunto a vocês, como é que vocês acham que Paulo escreveu essas cartas? Bom, vocês já sabem que ele não escreveu direto, que ele usou secretários. Então, já tirei aquela imagem do desenho ali, de Paulo sentado na cadeira, escrevendo. Então, como vocês imaginam? Paulo sentado ditando. Você sabe que eu sou fã de vocês, né? Mas está faltando alguém aí, né? Está ali atrás, pronto. Pensei que o tri tinha virado dueto. Falei, uai. Paulo em pé assim, ditando, e o outro sentado escrevendo, assim que vocês imaginam? E se eu disser que não? Eu tenho aqui uma peça que eu agradeço ao Silas da marcenaria que fez para mim, que eu pedi. Isso aqui é uma cópia de um tipo de livro que se usava na época de Paulo para se escrever uma carta, um livro, qualquer coisa. Em madeira, você vai entender por que era em madeira. Uma folha de pergaminho como essa era muito cara, muito cara.
Tanto é que eu vou adiantar o próximo slide, depois eu volto nesse aqui. Opa, desculpa, aí ele passa demais. Quando ele não passar aqui, eu vou contar com a ajuda do pessoal lá de cima, para tentar passar isso manualmente para mim. Isso. Olha quanto custava uma folha de papiro. Vou falar do papiro. De novo, o que ele fez agora? Voltou demais, né? Mais um? Mais um? É isso. Uma folha de papiro. O papiro vinha do Egito. Gente, agora ficou doido aí. Acho que melhor você... Isso, deixa aí. Tenta congelar para mim nesse aí. Uma folha de papiro, tá certo? A carta aos Romanos tem 979 linhas em grego. Então, uma folha de papiro, ela custava 5,44 denários. Tá certo? Isso para escrever a carta de Paulo. 5 denários a folha. Um copista, na época de Paulo, cobrava mais ou menos quase 2,5 denários para fazer a cópia. Se eu somar então isso aí, lembrando que Paulo tinha que fazer 2 cópias, porque quando você copiava a carta, era uma para ficar com você e a outra para ir para o destinatário. Então tem que multiplicar isso por 2. Paulo gastaria para escrever a carta aos Romanos o preço do copista, mais o preço da folha de papel gasta, em torno de 20 denários, quase 21 denários. Aí alguém pergunta, tá, e com quanto valeria isso hoje? Eu só vou dizer para vocês que em Roma havia inflação. Na época de Domiciano, um copista cobraria 25 denários para escrever 100 linhas. Então, se na época de Paulo ele gastaria 20 denários para produzir Romanos, na época de Domiciano, aquele imperador que mandou João para a ilha de Patmos, gastaria 244 denários. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas quanto daria isso hoje? Eu não vou tentar fazer um cálculo para real, porque é quase impossível. Mas esse livro de Random Richard, estou tentando ler o nome dele aqui, Richard, é o Richard mesmo. Eu não li o livro todo, confesso para vocês, eu só li a metade desse livro. Ele faz essas contas e ele calcula quanto seria o valor de compra daquilo. Ele faz um cômputo em dólares. Em dólares, ele diz que Paulo gastaria o equivalente a uns $2.000 para escrever a carta aos Romanos. O autor desse livro diz. Mas eu, particularmente, não gosto dessa conta porque ela não me diz muito. Com o que eu compro com $2.000 hoje, o que eu compro com $2.000 daqui a 10 anos? Então, vou fazer uma conta diferente. Se eu pegar... quero ir para frente. Se eu pegar na época de Jesus, o Novo Testamento me diz... Mais um aqui. Mateus capítulo 20, versículo 2. Olha quanto que Paulo gastaria para escrever 20 quantos? 24 denários, mais ou menos, não é isso? Olha em Mateus capítulo 20, versículo 2. O denário é essa moedinha que vocês estão vendo aí. Olha o que Jesus falou. Jesus contou a parábola dos trabalhadores na vinha e disse assim: e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia. 1 denário por dia. Então, para escrever a carta aos Romanos, era quase 1 mês de trabalho. Vocês entenderam a conta? Quase 1 mês de trabalho. Vocês entendem que aquela mulher que perdeu... O denário, a dracma grega, é quase o mesmo valor monetário na época de Jesus. Lembra aquela mulher que tinha as moedinhas, 10 moedas, e ela perdeu uma moeda. O que ela fez? Uma moeda. O que ela fez? Ela varreu toda a casa desesperada para encontrar a moeda perdida. Então, uma moeda dessa tinha muito valor. A parábola do bom samaritano, quando o samaritano deixa o homem lá na estalagem, ele diz o seguinte: ele tirou do bolso 2 moedas e entregou ao dono da estalagem, dizendo: cuida dele, e se alguma coisa você gastar a mais, eu te indenizarei
quando voltar. Então Paulo, gastando 20 denários, quase 21 denários, só para produzir uma carta, isso significa que você gastava muito dinheiro e que não era barato. E o que é pior, depois você tinha que copiar para distribuir para as igrejas. Era entre 7 e 8 denários cada cópia na época de Paulo. Então, nesse contexto, irmãos, mesmo sabendo que ele tinha o Tércio ali escrevendo para ele, ou qualquer outro secretário, não era a cena de ficar em pé aqui, ditando, e o outro escrevendo. Você não vai gastar folha de papiro à toa. Aí que vem esse meu caderninho aqui. Aquele vaso grego que vocês estão usando ali não é um antigo morador de Atenas usando laptop, nem um MacBook Air. Ele está usando esse tipo de códex aqui, que era uma plaquinha de madeira como esta que eu tenho na mão. Eles revestiam aqui de cera e com um tipo de caneta chamada estilos, ele ia escrevendo aqui. Mas como ele escrevia correntemente em grego, às vezes sim, às vezes não. Às vezes, o copista, ele usava uma técnica chamada, os mais jovens não vão saber o que é isso, taquigrafia. Vocês não vão saber o que é. Taquigrafia é o seguinte, antigamente no Brasil, quando alguém, antes mesmo da máquina de escrever, quando alguém estava tomando um depoimento, por exemplo, ou um jornalista tomando uma entrevista, que ele estava ali com um caderninho de bloco de notas, alunos de rádio e TV aí, publicidade, propaganda, jornalismo, os jornalistas antigos, aqueles que ficavam aqui com a caneta aqui, um bloquinho aqui no chapéu, tipo da época do Clark Kent, o primeiro Clark Kent lá atrás, você tinha que anotar o que o outro estava falando em tempo real. Então não dava para anotar palavra por palavra, você anotava com símbolos, chamados taquigrafia. Você conseguia copiar esse meu sermão à velocidade que eu estou falando. E havia esse tipo de técnica na época de Paulo. Então, eu escrevendo lá, vamos supor, o pastor João Vicente está ali, meu amigo. Eu quero escrever uma carta para o pastor João Vicente. O escriba ou o copista vem com o bloquinho de madeira, revestido de quê mesmo? Cera. Aí aqui na cera eu começo a falar: prezado pastor João Vicente, é muito bom saber que você estará conosco na igreja do sábado. Como estão as coisas em Tatuí? Como está a coisa lá com os motoqueiros, né? Motociclistas? Falei de próprio. Pronto, boa. Com os motoqueiros. Aí, depois que o copista faz tudo aquilo ali, ele vai ler para a minha carta. Aí ele fala assim: pastor João Vicente, não, prezado não, a gente estudou junto no IAN, não precisa dessa formalidade toda. Coloca assim, meu amigo João Vicente. Tira o título. Ele vai pegar aquele próprio estilete, estilos, vira, raspa a cera e corrige. E como estão os motoqueiros? Desculpe corrigir, não é motoqueiro, é motociclista. Ótimo. Vira, raspa o motoqueiros, escreve motociclistas. Depois ele lê mais uma vez, é isso mesmo, fecha, vai para a casa dele. Uma semana depois, ele volta com aquilo transcrito no papiro. Eu leio, dou o aval, assino e mando embora. Olha, isso aqui é o que demorava para escrever uma carta. Agora, por que isso de querer espalhar esse conhecimento com tanto trabalho? É porque eles criam que Jesus haveria de voltar. Há uma missão da igreja de levar essa mensagem do Evangelho a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Agora pode passar. Mais um, por favor. Se eu não conseguir aqui, vocês vão me ajudar. E tinha mais uma outra dificuldade, o envio dessa carta. Na época de Paulo não havia correio no sentido normal, havia só transporte de documentos oficiais. Então você tinha que ou pegar carona no correio do imperador, ou pedir um amigo para levar a carta. Os irmãos já entenderam como é que era difícil ter uma carta de Paulo nas igrejas? Agora, além desse legado todo, que demorou tudo a construir essas cartas, eu quero contar uma invenção que alguns até atribuem que ou foram os cristãos que inventaram isso. Passa por favor, um slide. Eu vou pedir o pessoal lá do som. Uma curiosidade. Gálatas 6, verso 11. Você lê lá Paulo falando assim. Vamos ler? Gálatas 6,
verso 11. Uma coisa que muita gente às vezes não entende na Bíblia. Paulo escreve assim: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Você tem 2 papiros ali. O papiro que está à sua direita é um líbilo da perseguição aos cristãos na época de Décio. E vocês estão notando que tem uma letra escrita em cima, depois tem o nome Hermas escrito com letra grande. Você está vendo a assinatura? Quem encomendou a carta escreveu com uma letra bem grande o nome dele, era um estilo da época. Depois uma outra pessoa escreveu com outra letra embaixo e assinou embaixo também. Eu tenho 2 assinaturas, a de Hermas e de uma outra embaixo que eu não estou conseguindo ler. E você tem 2 letras diferentes ali. E o Hermas escreveu com grandes letras. Às vezes fazia-se isso até porque sobrava um pedaço do papiro, e para não acontecer de alguém acrescentar alguma coisa ali que não é de minha autoria, ele escrevia com letra grande para cobrir aquela parte ali, para evitar que alguém escrevesse ali. Linhas órfãs. E do outro lado você tem também uma outra carta encontrada no Egito. Ela está até datada do dia 24 de junho do ano 44. E você nota que a carta está escrita com uma letra em cima mais bonitinha, a letra do escriba, e embaixo a letra de quem solicitou aquela carta. Agora, nessa época de Paulo, os livros eram todos em rolos, isso que eu ia falar. E no final, ali segunda metade do primeiro século, final do primeiro século, inventou-se o caderno, você chama Codex. O livro desse jeito aqui, ó. Alguns pensam que os cristãos que inventaram o livro nesse formato de caderno, ou eles inventaram, ou eles aproveitaram a invenção de outro, mas os cristãos começaram a produzir as primeiras cópias do Novo Testamento, não mais em rolos, como eram os livros, mas em forma de caderno, Codex. E por quê? Eu tenho aqui uma cópia de um manuscrito cristão antigo daquela época. Isso aqui é uma cópia até do Apócrifo de João, em grego. É lógico que o original está bem mais deteriorado do que esse. Mas vocês notem que eles colocavam assim, fechavam, e aqui enrolavam em fitas, que era uma maneira mais fácil de você colocar no animal ou na bolsa e levar para todos os lugares. Porque se eu tivesse um rolo para ler, é muito difícil achar uma passagem no rolo. Rola para cá, rola para lá. E como é que você leva aquele monte de rolo debaixo do braço? Mas se você pegar o rolo e cortar em páginas e costurar e fazer desse jeito, é mais fácil de você transportar. Agora eu pergunto à igreja, por que os cristãos adotaram essa forma de livro no lugar do bom e velho rolo manuscrito? No judaísmo, a Torá era em rolos. Por que adotaram esse formato? Porque a mensagem que eles tinham não era para ficar presa na sinagoga apenas na liturgia do Shabat. A mensagem que eles tinham era para sair da igreja e ser levada a outro lugar. É por isso que a Bíblia não é um livro para meramente ser colocado aqui à frente, para eu ler um trecho durante a liturgia ali, e os irmãos só falarem amém, e a gente fazer uma leitura responsiva. Tem o lugar da Bíblia no púlpito, não estou falando que a Bíblia está ausente da igreja, mas ela não foi feita para ser limitada ao púlpito. Ela tem que sair daqui e espalhar por toda parte. Isto era, já naquele tempo, colportagem. Agora, continuando aqui, esse passador de slides aqui não está me ajudando, viu? Pronto, eu tenho uma provocação a fazer para vocês aqui. Voltam, por favor, aí de cima. Isso. O tempo é agora. É mesmo? Prestem atenção nessas 2 fotos. Jesus em breve voltará. Será que é breve mesmo? Eu tenho um livro aqui na minha mão que eu comprei num sebo. Eu não sei se o pastor João Vicente já ouviu falar desse livro aqui ou se a CPB tem. Eu sei, como está difícil de ver, eu coloquei uma foto dele ali para vocês. 12 grandes sinais da volta de Jesus. Esse livro foi livro de colportagem de 1935.
E eu consegui esse livro num sebo, e eu fotografei algumas coisas ali do interior do livro. Quando fala dos sinais da volta de Jesus, menciona o avanço da tecnologia e da ciência. E olha o avanço da ciência da época. Um automóvel, está vendo o carro aí embaixo? Que já tinha a condição de ter um rádio dentro dele. Um automóvel que tinha a condição de ter um rádio. Isso era sinal da volta de Jesus. Próximo. Olha a locomotiva. E embaixo, não sei se vocês conseguem ler, está a legenda assim: o rápido do século XX. Estou provocando a igreja. E para nós que falamos tanto dos problemas aí recentes com o vírus do Covid, agora já está voltando ao sinal. Olha o que esse livro já falava ali. Eu sublinhei a parte ali, olha. Já está falando de uma outra, é influenza. O comportor que vendeu esse livro, será que ele imaginava que... Eu não sou bom de matemática. 1935, nós estamos em 2022, quantos anos? 90 anos, aproximadamente. 90 anos depois que o livro dele foi vendido, alguém estaria pregando e usando o livro dele num púlpito e falando: Jesus ainda não voltou. Será que está perto de voltar mesmo? Ou daqui a 90 anos vai ter um outro pregador ainda falando a mesma coisa? E aí? Quantas pessoas já de idade estão aqui e imaginavam que Jesus não voltaria antes que ele fosse para o internato e você já está aposentado? Agora eu tenho um dilema aqui, irmãos. Pelo horáriozinho vermelho, eu tenho que terminar o sermão agora. Eu tenho duas alternativas. Vocês me dão mais 15 ou 20 minutos e eu termino isso, ou eu paro o sermão aqui e vai todo mundo com essa dúvida para casa. Vocês que sabem. Eu, por mim, eu já sei a resposta que eu preparei o sermão. Vocês que sabem, se quiser ir embora, pode ir. A gente faz o canta aqui agora e eu paro e a gente... Ah, meu filho, tem que vender, tem que dar oferta. Então vamos lá. Continuando então. Vamos ler a Bíblia, o que diz o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, para responder a esse dilema aí. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo. Eu amo a Nova Almeida atualizada, mas está errada a tradução aqui. No original hebraico, o sentido não é que possa ser lido até por quem passar correndo. O sentido do hebraico é que possa ser lida com clareza até por quem ler correndo. Entendeu? Eu li rapidinho, já entendi a mensagem, não tem muita bagunça. Então a urgência da mensagem não é alguém passando correndo, mas alguém que passou o olho assim e já leu. E na época que Abacuque escreveu isso, fica com a Bíblia aberta que eu vou voltar ao texto. Eu vou voltar ao texto. Quando Abacuque escreveu isso, havia muito costume dos reis colocarem as suas vitórias, as suas promessas, as suas leis na porta das cidades, ou na beira da estrada, ou até como um marco de fronteira. O Código de Hammurabi, que está lá no Museu do Louvre, é um exemplo disso. O outro exemplo é essa estela de Mecha, a estela moabita, que está lá no Museu Britânico. Uma pedra que você pode ler ali os deeds, os decretos do rei, as promessas dele. Agora, por que Deus mostrou aquilo para Abacuque? Olha que interessante. A resposta está nessa outra pedra aqui. Ela, pode passar, vou pedir o pessoal para passar lá. Ela data do ano 2500 a.C. aproximadamente, de Lagash, do rei Gudea. Essa pedra foi encontrada, pedaços dela, em várias cidades. Significa que eles faziam cópias, como o Código de Hammurabi, tinha cópias. Eu vou mostrar em desenho o que está ali, vocês vão entender o livro de Abacuque agora. Pode passar o próximo. Num desenho, se vocês olharem aquela parte ali contornada de vermelho, vocês vão ver que ali você tem o rei, numa batalha contra os reis sumérios de Lagash e Uma, e você tem o rei ali segurando os inimigos dele, e ele está literalmente pescando os inimigos numa rede de pesca, numa tarrafa.
porque os sumérios e os babilônios, elamitas, eram excelentes pescadores. E eles gostavam de colocar na propaganda da vitória deles, o rei pescando os inimigos. Estão vendo ali? Agora vamos voltar para Abacuque. Olha a angústia de Abacuque, por que ela se dá? Abacuque capítulo 1, do versículo 12 em diante. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar o juízo, porque os babilônios estavam acabando com o povo hebreu, e Deus não parecia fazer nada para intervir. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam e que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com o anzol, apanham-os em sua rede. Estão vendo o que ele falou? Viu a propaganda da época? Os inimigos pegam todos com o anzol. Eu sei que esse painel é de antes de Abacuque. Abacuque é ali do 6º século a.C., esse aqui é do século 24 a.C., mas a propaganda continuava. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede, e queima o incenso, e a sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas, e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar o povo sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, vigiarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Aí que o Senhor escreve para ele, fala para ele. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Escreve a visão. Torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem ler correndo. Porque esta visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Mesmo que pareça demorar, it ma'atat em hebraico, não tardará, e arerer, não vai tardar, ou seja, ela não vai para além do tempo que Deus colocou. Sabe como é que eu entendo, irmãos, hoje? Pelas coisas que eu tenho visto na sociedade, olhando friamente, de modo teológico e filosófico ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo coisas nesse mundo tão caóticas que nunca houveram antes. Por exemplo, vamos falar agora do Covid, da influenza e tudo mais. Houve epidemias? Houve. Mas essa foi a verdadeira doença que pegou o mundo inteiro de uma só vez. É a primeira vez na história, Telson, que uma questão econômica envolve o mundo inteiro. É a primeira vez que você tem que preocupar com o que acontece no Japão para fechar as contas do NASP, porque a Bolsa de Valores ligou a economia do mundo. É a primeira vez os alunos de agronomia que estão falando que se nós não cuidarmos da Amazônia, o mundo inteiro sofre. É a primeira vez que a medicina está preocupada com uma coisa que acontece no mundo inteiro. É a primeira vez que algo realmente pode acontecer de maneira geral. É a primeira vez na história que um decreto dominical pode de fato ser universal. Imagine uma casa cheia de crianças hiperativas, com objetos cortantes, objetos inflamáveis e nenhum adulto para cuidar delas. Imaginou a tragédia? Essa casa é o mundo. E quais são as crianças hiperativas que estão no mundo hoje? Tráfico de drogas e de armas. Quem controla isso em nível mundial? Ninguém. Internet. Quem controla isso em nível mundial? Ninguém. E um hacker da internet pode fazer quebrar o Banco Bradesco. Pode acabar com a economia de um país. Pode colocar segredos militares. Quem controla a poluição em nível mundial? Quem controla a Bolsa de Valores? Ninguém. O mundo está num caos. E não é que eu sou a favor de um governo único, que eu bato palma para a globalização. Não é isso.
Eu conheço o Apocalipse. Mas eu sei que o mundo tem que caminhar para um governo global, dessa vez de verdade mesmo. Não um governo mundial no sentido da imagem da estátua de Daniel. Porque a Babilônia, ela não foi um governo mundial, se você olhar. A Babilônia não dominou a Índia, nem a China. Roma não foi um governo mundial. Roma não dominou a América. Agora o anticristo, ele será um governo mundial. Não semelhante a Roma, a Babilônia. Haverá alguma semelhança, mas a extensão é muito maior. E a única vez na história do mundo que podemos legitimamente falar de condições que levem a um governo único é agora. Não porque os países gostam um do outro. A Rússia vai continuar odiando a Ucrânia. Israel e Palestina vão continuar com problemas. Irã e Estados Unidos vão continuar com problemas. Mas assim como o Covid obrigou todos esses a usar máscara e comprar vacina, um decreto mundial vai obrigar todo mundo a seguir aquele decreto, mesmo que um continue como ateu, o outro continue como direita, o outro de esquerda, o outro centrão, o outro comunista, o outro capitalista. Vai ter uma globalização obrigatória. E eu vejo condições disso agora. E se agora eu vejo condições disso, paralelo é agora que eu vejo a condição de uma pregação igualmente mundial. Porque agora esse meu sermão pode ter milhares de pessoas assistindo em qualquer lugar. Agora você, através da colportagem, você pode levar a mensagem a vários lugares. E isso aí tem um exponencial enorme. Seja através da colportagem, da pregação, do estudo bíblico. Alguma coisa você tem que fazer. Agora eu quero falar um pouco para os jovens aqui. Acabei de falar que nós temos todo o recurso para dizer que pode ser agora mesmo o tempo. Só que olha para mim. Quando o povo, em 1445 a.C., estava no Egito, perto da época da Páscoa, um homem chamado Moisés falou com eles assim: o tempo é agora. Como é que a gente sabe? Olha as pragas caindo no Egito. Olha os sinais dos tempos. Chegou o tempo de Deus ouvir o clamor de vocês e tirar vocês do Egito. Vamos para casa? Vamos para casa. Mas como é que a gente sabe, Moisés? Olha os sinais, olha do lado de fora. Olha o que os egípcios estão sofrendo. Olha eu aqui, eu fui levantado por Deus para... Então vamos, agora é o tempo. Aquele era o tempo de sair do Egito. Mas como no deserto, o povo adorou o bezerro de ouro, reclamou, não quis subir ao monte com Moisés, blasfemou e quebrou a aliança. Eles saíram do Egito, mas não entraram em Canaã. Entenderam o que eu quis dizer? Eu olho para o lado de fora da janela e, como os hebreus, eu sei que o tempo é agora. Mas se você, jovem, brincar, achar que você não pode fazer sua parte, que não deve fazer sua parte, a gente pode ficar 40 anos aqui nesse mundo ainda, e eu já vou ter morrido e um outro velhinho vai estar aqui pregando sobre um livro que eu escrevi há 90 anos atrás. Eu quero que Jesus volte. E eu sei que a pregação dele também tem relação com a mensagem, porque está aqui, está nos livros de Ellen White, está na Bíblia. Você tem que pregar. E por que a gente tem que pregar, afinal de contas? A gente tem que pregar porque Abacuque 2, versos 3 e 4 diz: ainda que ele tardar, espere-o. E uma maneira que você tem de vencer muitos dos seus problemas é fazendo alguma coisa para Deus. Eu já falei isso inúmeras vezes. Enquanto você tratar os seus problemas como filho único mimado, eles vão dominar você. Sabe filho único mimado, chato? É mais fácil o pai criar 12 do que criar aquele ali, porque ele não dá um minuto de sossego. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Eu não quero isso, eu quero aquele. Filho único mimado. Não estou falando que todo filho único é mimado. Eu falei o filho único mimado. Se você é filho único e não é mimado, parabéns para você nessa data querida. Mas se você é um filho único mimado, saiba que o mundo não gravita em torno do seu umbigo. E se você tratar o seu problema como um filho único mimado, ele vai tirar a sua paz. Você não vai poder viajar, você não vai poder namorar, você não vai fazer nada porque você tem o seu problema para resolver. Desculpa, eu não posso ser feliz não, porque eu tenho o meu problema. E uma das maneiras que eu encontrei na minha própria vida de vencer os meus problemas foi
tentar ser útil. Estava lá, no Cevisa, quase acabando com a minha vida. Senhor, eu vou fazer desse coco uma cocada. Hoje eu uso isso para poder ajudar você a encontrar luz no fim do túnel. Eu vim de um lar completamente tóxico. Então hoje eu mostro para você, olha, o que eu aprendi a não fazer. E eu estou dizendo para as pessoas que meu Jesus vai voltar. Mas está demorando, Rodrigo, eu sei. Essa angústia eu tenho com a mensagem adventista, porque eu não esperava que eu chegasse até aqui e ele não voltou. Mas como diz Abacuque, se ele demorar, eu vou esperar. Sabe por quê? Eu termino com esta frase aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11. É a galeria dos heróis da fé. E diz aqui assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que significa fé, então? A certeza. Vou terminar contando a história dessa menina aí, que viveu no 2º século a.C. Isso aqui é um BO, uma fofoca antiga, eu vou fazer. É a história da Dionísia. A história dela foi encontrada em 1947, no Egito, ali na biblioteca de Oxyrhyntos. Eles encontraram os papéis legais e toda a história dela. Coitada dessa menina, ela sofreu demais, daria um livro. Ela foi tirada do marido que ela amava e a mãe dela, depois que tirou ela do marido, ela ficou desamparada, queria colocá-la para fora de casa. E ela desesperadamente foi pedir ao juiz para intervir o caso dela, mandou um secretário levar um pergaminho, um papiro, com tudo até o juiz, e o camarada morreu ainda numa estalagem. E esse papiro conta tudo isso, uma história de 2000 anos. E lá ela conta que ela tinha o direito à terra, porque ela fala assim, aqui está a minha hipóstasis. Eu não vou tomar o tempo de vocês com a questão grega, eu sinalizei a palavra hipóstasis. Ela fala assim, eu tenho a minha hipóstasis. Sabe o que é hipóstasis em grego? Um certificado de propriedade de uma terra que foi prometida a você por alguém que tem condição de prometer. Aí me chamou a atenção que quando eu voltei para Hebreus 11, versículo 1, fala assim, ora, a fé é a hipóstasis, que eles traduziram por certeza, mas não é certeza. O que é hipóstasis que eu acabei de falar? Um documento, uma certidão de propriedade de uma terra que foi prometida para você, por alguém que pode prometer. Então Paulo disse, a fé é a certidão de propriedade. E se você olhar todo o capítulo 11 ali de Hebreus, você vai ver que ele fala dos heróis e das heroínas da fé, que morreram aguardando a promessa, aguardando a pátria superior, aguardando a terra. E eles morreram sem ver a realização da terra. Por exemplo, olha aqui o capítulo 11, versículo 16. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. E ele fala que estes morreram sem ver o cumprimento da promessa, que é o verso 39. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então a hipóstasis ali da carta aos Hebreus, próximo, por favor, significa justamente um certificado de propriedade. Eu acredito que Cristo já lavrou para mim um certificado de propriedade, uma hipóstasis. Eu tenho um lote na Nova Jerusalém, quitado, pago, mas ainda não estou morando lá. Na época que Paulo, supondo que Paulo tenha sido o autor de Hebreus, eu não sei, escreveu isso, soldados romanos recebiam, manda o slide anterior, por favor, essa placa, chamada diploma. Sabe o que era essa placa? Era um certificado de cidadania romana e de propriedade de uma terra e de uma aposentadoria quando você saísse do exército. Porque o exército romano era muito penoso, você não podia casar, não podia constituir família, você podia morrer. Então você guardava essa placa. E olha que interessante, eram duas placas, estão vendo que está um buraquinho no meio ali? E havia 7 testemunhas que selavam aquilo ali. No dia que você aposentava, você levava a placa até o juiz e ele via que aquela placa lhe dava o direito à terra. Por quê? Porque tinha uma assinatura
do imperador. Eu quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos, agora para mostrar o último slide. Nós teremos agora um batismo. E, Ellen, você pode fazer qualquer fundo bonito aí? Eu acho que merece uma música. O que Deus colocar no seu coração. Eu assisti esse filme uma vez aí. Acho que é o 12 Homens, 12 Heróis. Eu não me lembro o título do filme. Eu me lembro que é um filme baseado em fatos reais da guerra do Afeganistão. E um coronel americano foi com seus homens bem treinados, todos pelo exército americano, para lutar no Afeganistão. E lá no Afeganistão eles tinham que ser orientados por um afegão. E o americano, com toda a sua imponência e arrogância, falava assim: não, a gente não vai desse jeito, eu sou treinado em guerra. Falou: meu amigo, eu conheço a terra aqui, eu conheço o Afeganistão, eu nasci aqui, você não conhece. E o jeito que nós temos de ir batalhar com esses homens é a cavalo. O americano riu e ele falou assim: isso é uma bobagem, não tem como. O Afeganistão falou assim: cuidado, não subestime os homens do Talibã. E o americano falou: por quê? E na hora dessa cena aí, houve esse diálogo. Ele falou para o americano assim: deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Vocês vêm dos Estados Unidos para brigar aqui, mas a sua família está te esperando lá nos Estados Unidos. O seu supermercado confortável, rico, cheio de produtos, com avenidas largas, está esperando por você nos Estados Unidos. Então você só veio aqui cumprir uma missão para voltar para sua casa. Que aqui, esses homens muçulmanos perderam a família numa explosão. A casa deles foi bombardeada. Eles não têm mais nada aqui. Eles não têm o que perder. Você luta apenas para cumprir uma missão. Eles lutam porque é a única coisa que sobrou para eles. Se você entender que você está apenas cumprindo uma missão, você é um comportor como aquele soldado americano. Mas se você entender que tudo que você tem nesse mundo não é nada comparado à glória superior, você vai lutar diferente. Você está num grande conflito entre o bem e o mal, e os dois lados querem você. Então, em nome de Jesus, pregue as 3 mensagens angélicas. Leve esperança para as pessoas. Eu já tive o prazer de bater em porta de uma casa e interromper um suicídio. Eu já tive o prazer de ter batizado na igreja pessoas que conheceram a mensagem por um livro que eu vendi. E já tive também a tristeza de, às vezes, fazer uma venda e na hora da entrega não vir. Mesmo que o seu pai e sua mãe tenham condição de pagar o seu colégio, faça a comportagem. Mesmo que você só vai lá para pegar experiência, participe. Isso vai fazer parte do seu caráter. Mesmo que estiver garantido o seu estipêndio, mesmo que você for filho de obreiro, participe da comportagem, porque ela vai treinar você para desafios maiores. E você, quem sabe, vai ter a esperança e o privilégio de ver alguém que você ajudou a encaminhar a Cristo. Eu quero conhecer a Letícia, pastor. A Letícia está conosco aqui. E Letícia, olha os seus irmãos em Cristo aqui. A Letícia quer estudar aqui no NASP. Ela quer ser uma de nossas alunas. Você quer fazer o que? Veterinária? Medicina veterinária. E a Letícia já está se preparando. Como eu me preparei, Letícia? Quando eu quis ir para o internato, não existia o plano Sonhando Alto. Eu inventei sem saber isso. Eu acho que o meu nome até deveria estar na história das publicações. Porque lá em Minas Gerais, eu cheguei e falei assim: eu quero estudar, eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Aí o pastor Valmor Ricardi, que era do departamental, pegou um prospecto, que eu nem sabia o que era prospecto, pôs na minha mão, e eu fiquei durante 6 meses comportando, na época como oficial, a comportagem efetiva. E depois eu fui para o IAM. Houve muitas histórias interessantes. Eu comportei 8 férias. E eu posso dizer que eu tenho 3 faculdades. Eu fiz teologia, filosofia e bacharel em comportagem. Porque 8 férias
foi muito bom para mim. E eu quero que você tente uma coisa agora, Letícia, você é abençoada por Deus. Tem alguém aqui que é amigo da Letícia, que é agente da APSO, colega do Sonhando Alto, que está com ela, comportores? Eu queria que vocês viessem aqui à frente. Parentes, quem está aqui? Eu quero que vocês venham aqui. E enquanto eles vêm aqui, Letícia, eu quero dizer uma coisa. A igreja de Ourinhos também está te assistindo. Eu vou até aí perto. Que eu quero dizer uma coisa para você. Pessoal, um minutinho aqui, nós estamos em festa religiosa agora. Letícia, em nome de Jesus, eu quero que você entenda que Deus está te abençoando nesse momento. Você, através dessa cerimônia de batismo, vai receber o dom do Espírito Santo. Como Jesus, no dia que foi batizado, uma pomba veio sobre ele. Você vai ter dificuldades. Haverá pessoas que vão abrir a porta da casa para você. Há pessoas que vão cuspir em você. Há pessoas que vão falar que você está perdendo tempo. Há dias que você pode conseguir o estipêndio, há dias que você não vai conseguir. Mas entenda uma coisa. Eu vim até aqui, nem sei porquê, mas eu sei com quem. Eu vim com Ele. E o mesmo Deus que saiu pela primeira vez comigo em Belo Horizonte, depois em Uberlândia, nos lugares que eu voltei em Minas, Ele vai te acompanhar. E agora, nesse aperto de mão, simbolicamente, eu estou passando para você todas as bênçãos que eu recebi durante o tempo da comportagem. Para você e para todos, através de você, que estão sonhando alto. Porque o seu sonho é a realização de Deus. Nunca desista. Você pertence ao céu. E que muitas pessoas possam ser abençoadas por você. Eu já estou vendo as pessoas que vão ser ganhas para o reino de Cristo, pelo trabalho que você vai fazer.